Boa tarde. A criminalização do Caixa 2 eleitoral foi aprovada hoje pela Comissão de Constituição e Justiça. O projeto foi inspirado no pacote anticrime apresentado pelo governo federal. A criminalização do Caixa 2 eleitoral já havia sido aprovada pelo Senado no mês passado, dentro do pacote de medidas contra a corrupção, que também punia outras condutas. Aquele projeto foi para a Câmara. A matéria analisada nesta quarta-feira na CCJ é específica sobre o tema. Prevê reclusão de 2 a 5 anos para quem arrecadar, receber, manter, movimentar ou utilizar qualquer recurso, valor, bens ou serviços estimáveis em dinheiro, paralelamente à contabilidade exigida pela legislação eleitoral. O Caixa 2 já vem de um debate anterior, não é? Ou melhor, as 10 medidas já vêm de um debate anterior e nós estamos aqui com um projeto específico, com uma tramitação específica, aonde os parlamentares dessa nova legislatura têm o direito de fazer as suas emendas. Em voltando para a Câmara, não há dúvida que nós teremos uma tramitação mais célere deste. O relator incluiu o aumento de 1/3 a 2/3 na punição se a origem dos recursos for criminosa. Há que ter uma diferença. Alguém que contribuiu numa campanha e por algum caso não registrou essa doação, mas que é lícito, né, que não é dinheiro oriundo de corrupção, do crime organizado, não pode estar na mesma penalidade do crime organizado, que todos nós sabemos, quando chega na altura que já chegou no Brasil, ele entra no judiciário, ele entra no legislativo, corrompendo as instituições. Senadores debateram a matéria. A pessoa esquece de doar, de declarar na sua campanha um determinado fato ocorrido, uma despesa efetuada, ou o seu contador ou o seu assessor esqueceu, aí você vai curtir 5 anos de cadeia. A insignificância justamente a irrelevância penal do ato em si. Um carro que é oferecido a uma campanha não pode justificar, obviamente, uma reprimenda tão severa. Sob a ótica da criminalização, eu tenho uma visão que nós devemos partir nesse sentido, sim. O Caixa 2 é um atentado à democracia. É impossível se tratar. Isso é impossível de se esconder essa realidade sob qualquer argumento que seja, não importa a veemência da fala. O projeto restringe-se ao período eleitoral, o que também gerou críticas de alguns senadores. Nós ainda vamos ser demandados pela sociedade na busca de uma abrangência que discipline aquilo que decide a eleição, que é a pré-campanha. A campanha é muito curta, ou seja, vai ser o ano eleitoral. A autora do projeto rebateu. Se a gente parte para criar Caixa 2 em outros períodos, a gente está pressupondo que é permitida uma campanha eleitoral fora de tempo. E a legislação eleitoral não permite isso. O projeto foi aprovado por 17 votos a 2. E se não houver recurso, segue para a Câmara dos Deputados. A Comissão de Constituição e Justiça também aprovou a proposta de emenda à Constituição que prevê voto aberto para as eleições das mesas no Congresso Nacional. Os senadores protocolaram nesta terça-feira a proposta de emenda à Constituição que reforma o sistema tributário brasileiro. O assunto vai começar a ser discutido na Comissão de Constituição e Justiça já no segundo semestre. O texto apresentado no Senado é o mesmo relatado na Câmara dos Deputados no ano passado pelo ex-deputado Luiz Carlos Rauli. Os senadores fizeram um acordo para que fosse apresentada uma proposta única de reforma tributária. Mas o Senado ainda vai ouvir o secretário da Receita Federal, Marco Sintra, e o economista Bernard Api sobre o tema. A ideia é que a proposição seja analisada na Casa no segundo semestre, passando pelas comissões de Assuntos Econômicos e de Constituição e Justiça. Se nós tivermos a possibilidade de ouvir diferentes pontos de vista em relação a uma matéria tão polêmica, será produtivo para o Senado e para os senadores poderem se debruçar com as suas equipes, com os técnicos, já que o Senado teve uma renovação de 60% nessa legislatura e os senadores querem se inteirar desse assunto em relação a esse debate da reforma tributária. A PEC relatada por Luiz Carlos Rauli e que serve de base para o debate no Senado extingue 8 tributos federais: IPI, IOF, CSLL, PIS-PASEP, COFINS,
Salário Educação e CID Combustíveis, o ICMS, que é estadual, e o ISS dos municípios. No lugar deles, devem ser criados um imposto sobre bens e serviços específicos, de competência federal, e outro imposto sobre o valor agregado, de competência estadual, chamado de Imposto sobre Operações com Bens e Serviços, IBS. É uma proposta solidária e modernizadora, que transforma o modelo tributário complexo de hoje no modelo simplificado. Nós consideramos a mais importante das reformas, com a capacidade de aquecer o mercado, de melhorar o ambiente de negócios, de alavancar a retomada do crescimento econômico, com geração de emprego, de renda e de receita pública. O relator da proposta será o senador Roberto Rocha. Ele afirmou que a reforma é necessária para que o Brasil receba mais investimentos. E eu quero ouvir todos, não só do Senado, mas da sociedade, das forças de produção desse país, para a gente poder realmente botar esse país nos eixos. Eu compreendo que o Brasil precisa retomar a sua capacidade de investimento. A gente até entendia, há alguns anos atrás, na primeira metade do século passado, como é que você tinha uma carga tributária tão grande na indústria, na produção e não no consumo. Não tinha como cobrar. Não tinha nota fiscal eletrônica, não tinha jeito, não tinha... Enfim, agora não justifica isso. E os parlamentares vão ouvir o economista Bernard Api hoje às 2h30 da tarde na sala de audiências da Presidência do Senado. Quem tem mais informações sobre a visita e sobre a tramitação da reforma tributária aqui no Senado é a repórter Isabela Dutra. Boa tarde, Isabela. Como é que está a movimentação aí no Salão Azul? Boa tarde, André. Boa tarde a todos. Por enquanto está tudo bem tranquilo por aqui, mas daqui a pouco, com certeza, essa movimentação vai estar bastante intensa. Como você disse, os senadores vão ouvir às 14h30 o economista Bernard Api. Ele é autor do texto base de uma outra reforma tributária que já está tramitando na Câmara dos Deputados. Essa reunião vai acontecer no salão de audiências da Presidência do Senado, bem aqui atrás de mim. Na semana que vem, eles vão ouvir, então está confirmado que a reunião com o secretário de Receita Federal, Marcos Cintra, que vai apresentar a proposta do governo para a reforma tributária. A ideia, André, é ouvir todas essas pessoas para definir se vai ser feita alguma alteração, se vai ser acrescentado alguma coisa no texto base da proposta que foi protocolada ontem. Esse texto base foi assinado por 66 senadores e o primeiro a assinar foi exatamente o presidente do Senado, senador Davi Alcolumbre. A proposta é que exista um período de transição de 15 anos em que o sistema novo e o sistema antigo vão coexistir até que o sistema antigo, que é o atual, acabe e fique só o sistema novo. André? Muito obrigado, Isabela. A Comissão de Assuntos Econômicos discutiu em audiência pública o preço do gás de cozinha. Representantes do governo disseram que medidas estão em estudo para o botijão ficar mais barato. Uma delas é o fim da diferença de preços entre o gás industrial e o residencial. 2015 foi o ano em que o gás de cozinha começou a subir depois de 13 anos de congelamento. Em 2017, o reajuste passou a ser mensal, gerando um índice de 67% de alta acumulada naquele ano. Atualmente, o preço é reajustado a cada 3 meses. O senador Ciro Nogueira propôs audiência pública na Comissão de Assuntos Econômicos para discutir uma política de preços do gás de cozinha que seja mais benéfica para o consumidor. Não há de negar que o gás está caro. Eu li recentemente uma reportagem que grande parte da população brasileira está, nos absurdos dias de hoje, voltando a lenha e carvão no nosso país. Os representantes do governo disseram que para o preço baixar é preciso aumentar a concorrência, tanto na produção como na distribuição do gás de cozinha. Uma das medidas em estudo para atrair novos investidores é o fim da diferenciação de preços entre o gás industrial e o residencial. A diferenciação de preço, ela não tem incentivado esses investimentos em infraestrutura. A gente tem ouvido isso, e não sou só uma análise nossa, não. O mercado tem nos falado isso. Olha, a gente precisa de ter investimento, mas como é que a gente vai fazer esse investimento se esse preço pode ser mudado, se esse preço pode ser mexido? A necessidade de acabar com certas restrições de uso do GLP também está sendo analisada. Por lei e por resolução, não é permitido o uso de
GLP em motores de combustão interna, em saunas, em caldeiras, aquecimento de piscinas. Então, isso também restringe a atuação das empresas que trabalham com GLP. A revogação dessa medida pela ANP é suficiente para que essa restrição seja eliminada, mas isso mostra o nível de distorção que nós temos no segmento de GLP. Outra medida em análise é o enchimento fracionado para que o consumidor tenha mais opções além do botijão de 13 quilos. O representante das distribuidoras recomendou cautela. Esse setor, sendo o GLP um produto perigoso, como ele é no manuseio dele, ele não permite experiências, não permite experimentos. A gente defende que sejam feitos estudos, AIRs, e que sejam discutidos com a sociedade de uma forma aberta e ampla, e não que a gente experimente. Nós temos experiências de fracionamento de GLP em países como Nigéria e Gana, onde morreram centenas de pessoas expostas a enchimento no meio da rua. Os senadores da Comissão de Assuntos Sociais aprovaram um projeto que estabelece regras para avaliação e demissão de servidor público. Mas há mudanças também na lei da meia entrada, no programa Mais Médicos e na contratação de empregados por empresas terceirizadas. Veja na reportagem. Doador de sangue também poderá ter direito a pagamento de meia entrada em espetáculos artísticos, culturais e esportivos. O benefício fica condicionado a quem realizar no mínimo 3 doações a cada ano. E os cursos de graduação de medicina passarão por avaliações anuais com a participação do Conselho Federal dos Médicos. Os senadores também aprovaram reserva de vagas para mulheres em situação de violência doméstica. A cota seria de 5% das vagas oferecidas por empresas terceirizadas. Preferencialmente. Olha, tem 2 funcionárias, a outra foi vítima de maltrato, então eu, como empresário, posso escolher, certo? E eu acho que agradou todo mundo e o empresário tem certeza que vai ser sensível, nesse caso, vai dar preferência para quem foi vítima. Todos esses projetos são terminativos e podem, se não houver recurso, seguir direto para análise da Câmara dos Deputados. Agora, o projeto que vai passar mesmo ainda pelo plenário é o que permite a demissão do servidor público estável por insuficiência de desempenho. O projeto foi aprovado por 7 votos a 3. Deveria seguir para análise da Comissão de Direitos Humanos, mas a maioria dos senadores da Comissão de Assuntos Sociais também aprovaram o requerimento de urgência, alterando a tramitação do projeto. O que se quer é que o contribuinte brasileiro, o prestador, o cumpridor de impostos, tenha a garantia de um mínimo de eficiência. Então, por isso se estabelece requisitos, que se comprove produtividade e qualidade, e depois alguns quesitos variáveis. Dos 12 quesitos, para cada funcionário avaliado, desses 12 se retira 5 quesitos para avaliação por uma comissão de 3. Então, o que está se querendo é mais eficiência no serviço público. O meu receio, e aí foi aquela antiga briga que eu tive na terceirização e na quarteirização, que cada vez que muda o prefeito, ele pode, adotando critérios, entre aspas, fazer com que os servidores sejam afastados. E aí quem perde é a população e o servidor concursado. Eu tenho uma impressão, e me preocupa, que de repente os trabalhadores, seja ele do serviço público ou privado, são vistos como se fossem fraudadores. E não é assim, gente. A intenção do projeto é exatamente valorizar o servidor e não desvalorizá-lo. Nós precisamos valorizar o servidor que trabalha, não o servidor que, ao invés de estar trabalhando, fica fazendo coro para medidas que não são aquelas que efetivamente valorizam quem trabalha. A situação dos refugiados no Brasil foi debatida hoje em audiência pública conjunta das Comissões de Relações Exteriores e Defesa Nacional e de Direitos Humanos. São mais de 70 milhões de refugiados no mundo. 80% estão em países em desenvolvimento. Só 16% foram para países ricos. As nações que abrigam hoje o maior número de deslocados são Turquia, Paquistão e Uganda. Numa situação diferente de quem sai livremente do país, essas pessoas são forçadas a fazê-lo.
caso essa pessoa permaneça em seu país de origem, está colocando sua vida, integridade física, liberdade em risco. Depois da Síria, com 6 milhões de pessoas obrigadas a fugir da crise, a Venezuela vem em seguida, com mais de 4 milhões. Nos últimos anos, o Brasil recebeu 175 mil venezuelanos, atrás da Colômbia, 1,5 milhão, Peru, 800 mil e Equador e Chile, 300 mil cada. Como o Brasil lida com a situação? O Brasil conferiu uma alternativa aos venezuelanos. Olha, você tem, ao chegar ao Brasil, 2 opções, e essa opção é livre. Ou a pessoa vai solicitar o refúgio, ou a pessoa vai solicitar a autorização de residência, a depender do que lhe for mais conveniente. Na prática, essa residência temporária atende a boa parcela dos venezuelanos que nos procuram e, gradativamente também, à medida que essa alternativa ela é melhor publicizada, a gente vai tendo uma redução dos processos de refúgio. Segundo os debatedores, embora seja vista como ameaça, a acolhida de refugiados é oportunidade. De começar uma vida nova, longe das ameaças, longe daquela situação de risco, aquela situação que fundamentou a demanda pelo refúgio. Uma família na cidade de São Paulo que teve a iniciativa de articular e apoiar uma família venezuelana. Eles se organizaram, estão pagando aluguel para acolher uma família venezuelana. Isso está reverberando em outras iniciativas. Por exemplo, o aquecimento da economia e desenvolvimento da própria região onde essas pessoas chegam. São pessoas extremamente qualificadas. A própria resposta emergencial aporta dinheiro, aporta verbas na região onde essas pessoas chegam. Existe uma troca cultural muito interessante na região, além da extrema visibilidade internacional que esse tipo de fenômeno traz. E 2 comissões mistas responsáveis por analisar medidas provisórias se reúnem hoje à tarde para a instalação e a eleição dos presidentes e vice-presidentes. A primeira é a MP 884 de 2019, que acaba com o prazo para os proprietários de terra fazerem a inscrição no Cadastro Ambiental Rural. A reunião está marcada para as 2h30 da tarde. A segunda é a MP 885 de 2019, que altera a legislação penal para facilitar a venda de bens apreendidos em ações de combate ao tráfico de drogas, como carros, aviões e imóveis. A comissão se reúne às 2h40. O Brasil ainda enfrenta dificuldades para fornecer água potável e serviço de esgoto a grande parte da população. O Senado aprovou e enviou à Câmara dos Deputados projeto com novas regras para tornar o setor de saneamento mais competitivo e eficiente. Esse é o tema da reportagem especial de hoje, que também mostra a situação de Águas Lindas, cidade de Goiás próxima a Brasília, que tem buscado superar o atraso nessa área. Na nossa cidade já teve, no passado, até surto de meningite. Então, assim, a gente sabe que isso vem realmente de um não tratamento de esgoto. A gente, enquanto município e governo federal, está investindo em torno de 100 milhões de reais na parte de saneamento. Hoje nós atendemos já diretamente com o que já está ligado aqui à estação, em torno de 30% e 35% da nossa cidade. A gente saiu de uma condição que praticamente era zero de tratamento, de 2013 para cá, desde a emancipação da cidade, e a gente vai conseguir alcançar até o final do ano em torno de 85%. A falta de esgotamento sanitário adequado na cidade de Águas Lindas e no entorno do descoberto é uma fonte de preocupação para o manancial, para a fonte hídrica. Eu tenho que cuidar de toda a bacia hidrográfica responsável
para que aquela água chegue de forma adequada, em termos de quantidade e qualidade, ao reservatório. Nós temos metade da população brasileira que não tem coleta de esgoto ainda. Menos da metade do esgoto produzido no Brasil vai para uma estação de tratamento. Portanto, a maior parte do esgoto vai para a natureza, como sai dos nossos banheiros. Então, isso explica a má qualidade dos rios, as doenças, principalmente doenças da infância, e explica a má qualidade de várias praias. Então, o Brasil vive no século XIX com relação ao saneamento, que é a infraestrutura mais elementar que um país tem que ter. O que a gente costuma dizer no setor de saneamento é que cada real investido em saneamento significam R$4 economizados no sistema de saúde, por doenças que estão relacionadas à contaminação por água ou esgoto que não estão sendo de modo adequado tratados. Na nossa agenda, prevista no nosso plano, esses indicadores seriam de 99% e 92% até 2033, respectivamente, para água e esgoto. Isso não significa que a gente não possa rever o nosso plano para encurtar o cenário, de 2033 para 2030, desde que a gente veja, de fato, que nos próximos anos os níveis de investimentos estão aumentando. Nós temos, de um lado, os governadores, os prefeitos ainda pouco atentos a esse problema. Do outro lado, empresas operadoras muito ineficientes e com pouco poder de investimento. E, por outro lado, ainda o cidadão pouco mobilizado para esse tema. Então, nós precisamos agir em várias frentes, e inclusive na legislação. Em votação, os senadores e senadoras que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Em marco regulatório vão ser definidos muito claramente metas, objetivos. As agências reguladoras, além de controlar as tarifas, vão seguir essas metas e objetivos. E as empresas, sejam estaduais ou sejam privadas, vão ser obrigadas a cumprir essas metas sob o risco de perder os seus contratos. Fato é que, atualmente, as empresas estaduais não têm dinheiro para investir. E se tiver que ter investimento, e tem que ter, tem que vir do capital privado. E o capital privado não bota se não tiver segurança jurídica, se não tiver marco regulatório. O que atrasa o setor de saneamento é essa reserva de mercado das companhias públicas. Isso já não acontece mais no setor de energia, isso já não acontece mais no setor de telefonia, isso não acontece mais no setor de aeroportos, e no setor de saneamento a gente insiste nisso. Hoje nós temos cerca de 6% da prestação de serviço de saneamento é feita pelo mercado privado. Esse 6% de prestação privada já corresponde a 20% dos investimentos no setor. Todos os locais que se fala em privatização que melhorou, nós temos que perceber o que foi melhorado e para quem. E não é que eu seja contra, mas é importante se deixar registrado. As telefonias foram importantes, mas vejam onde é que eles investem, aonde tem gente para usar o serviço. Os municípios pequenos estão abandonados pelas grandes empresas telefônicas. Nós estabelecemos na regra que, quando for fazer uma licitação, você pode fazer a licitação do município maior, que é chamado de filé, juntamente com um bloco de municípios pequenos, que são chamados de osso. Isso não foi feito na época da privatização da telefonia. Nós estamos fazendo. A gente entende que da forma de bloco, os prefeitos podem ficar mais tranquilos com a segurança de que o serviço vai ser prestado, sem ser de forma individualizada, com uma conta que talvez não aumente para a sua população. Ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/tv. Obrigado pela companhia e até a próxima.